Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, parte 2, capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto apenas um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato,
a entregou à jovem e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. Quantos a tocavam, saíam curados. Capítulo 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém.
E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Levantando-se dali, partiu para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina atirada sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia.
através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e que falava com dificuldade, e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava sem dificuldade. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Capítulo 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe:
Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-o Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão somente Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até ao dia quando o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros
que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaura todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofresse muito e fosse aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorrias pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: Mestre,
Vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Portanto, aquele que vos dá de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros.